Tem sempre gente nova chegando no canal. E essas pessoas normalmente vêm pela pesquisa do YouTube com uma grande dúvida: o que são opções? Como ganhar dinheiro na bolsa de valores através das opções? Então, como tem muito iniciante que sempre comentam aqui nos vídeos com perguntas ali bastante básicas, hoje eu vou fazer um resumo, trago aqui para vocês um resumo do mercado de opções. O que é o mercado de opções? Como que funcionam as opções? O que é uma call? O que é uma put? Quando que a gente ganha dinheiro com call e com put? É isso que você vai aprender se você ficar comigo no vídeo até o final. Então, o que é o mercado de opções? Uma opção é um derivativo. O que é um derivativo? Ele deriva de algo. Então, no caso, o ativo é a ação. Você tem a ação, vamos supor, de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, qualquer empresa listada na bolsa é uma ação. E os derivativos são outros ativos que derivam desses ativos principais. E as opções que a gente é acostumado a tratar aqui no canal são as opções que derivam de ações. Então você tem a ação de Itaú, você pode negociar opções de Itaú também. As opções por si só, elas têm um código que as identificam. Então você tem, por exemplo, ITUB4, que é o código de Itaú negociado em bolsa, e você tem uma opção ITUBA120, que é o código de uma opção de Itaú. Então eu deixei esse slide aqui e eu até comentei ali. Uma opção de ação consiste no direito de comprar ou vender um ativo no futuro. É para isso que servem os derivativos, para a gente negociar o direito de compra e venda de um determinado ativo. No caso, BBAS3, Banco do Brasil, custa hoje R$40. Eu posso negociar o direito de comprar ou vender ela por 45 através do mercado de opções. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso comprar o direito de comprar ela a 45, ou eu posso vender uma obrigação e aí eu vou ser obrigado a comprar ou vender ao preço de 45. Então a gente consegue atuar dos dois lados nas opções, tanto vendendo quanto comprando o direito sobre uma ação. E basicamente, opções, sempre que você ouvir falar sobre opções, pensa sempre em call e put. Call e put, tudo vai ser sempre sobre call e put. Às vezes a gente dá nome para as operações, para as estruturas que a gente monta, mas no final tudo se trata de calls e puts e como a gente combina elas para montar determinadas operações. Então a call, ela é uma opção de compra, enquanto a put é uma opção de venda. Então presta atenção, quando você compra uma call, você tem o direito de comprar uma ação, e quando você compra uma put, você tem o direito de vender uma ação. Quando você compara as duas, você vê que elas são o inverso. Enquanto uma dá o direito de comprar, outra dá o direito de vender. A call, ela valoriza quando a ação sobe. Então a call, ela sempre vai acompanhar a valorização da ação. Se a ação valorizar, ela valoriza. Se a ação desvalorizar, ela desvaloriza. E lembra que eu comentei agora há pouquinho que a put é o contrário? Então a put, ela valoriza quando a ação cai e ela desvaloriza quando a ação sobe. É sempre o inverso, sempre o inverso. Call e put é um invertido da outra. Como eu comentei, o comprador ali, ele tem o direito de compra, enquanto o comprador da put, ele tem o direito de vender. E aí entra o papo aqui do vendedor que eu falei lá no começo. Com as opções a gente consegue trabalhar dos dois lados, tanto comprando quanto vendendo opções. Então a gente tem a face do comprador, que ele compra um direito, mas o vendedor, quando o vendedor vende uma opção, ele tem uma obrigação. Ele não tem um direito sobre aquilo, ele tem uma obrigação. E por que ele tem uma obrigação? Porque quando a gente vende uma opção, nós recebemos um prêmio por isso. A gente recebe um dinheiro por estar vendendo uma opção. E isso nos traz uma obrigação com aquela operação, já que a gente está ganhando um dinheiro e sendo remunerado para correr um risco. Então, no caso da call, o vendedor, ele tem uma obrigação de vender as ações, e a put, o vendedor da put, ele tem a obrigação de comprar.
Agora você viu que inverteu os papéis? Porque o comprador ele tem o direito de comprar, mas a obrigação de vender. E na put, o comprador tem o direito de vender e a obrigação de comprar é o que o vendedor tem. Então perceba-se que as duas formam um conjunto, cada uma com as suas propriedades, cada uma com seus direitos de compra e venda, mas as duas se completam. Por isso que quando a gente monta várias estruturas, cada uma tem um nome diferente, mas tudo são combinações de calls e puts. E quando a gente fala em termos comuns de vendedor e comprador, no fim, em termos técnicos aqui no mercado de opções, a gente está sempre falando de titular e de lançador. Então se você entrar no site da B3 e procurar por comprador, você não vai achar o número de comprador de opções, mas você vai achar informações referentes aos titulares das opções e aos lançadores das opções. Mas o que é o titular da opção? É o comprador. É o cara que desembolsa o dinheiro e coloca o dinheiro para adquirir um direito. E o titular, ele tanto pode comprar uma call quanto pode comprar uma put, como a gente viu no slide anterior, no exemplo que eu dei anteriormente. E o lançador, o que é a face do lançador? O lançador, ele é o vendedor de opções. Então a gente fala lançador porque existe uma dúvida que paira na cabeça de sempre quem está iniciando. Como que eu vou vender uma opção se eu não tenho ela na carteira? É aí que entra a face do lançador. Você não precisa ter as ações para negociar elas a mercado. Você fica com uma obrigação sobre aquele direito. Então se você vender lá aquele ticker que eu comentei no começo e tubiar 10, vamos supor que seja um strike ali a R$10, você vai ficar com essa posição negativa na sua conta da corretora até que aquela operação acabe. Então você não precisa ter a opção para vender. O lançador é como se criasse a opção no momento que você está lançando ela. Você fica com uma posição vendida dentro da sua carteira na corretora e você recebe um dinheiro, que é o prêmio, por estar fazendo aquela venda. E é isso. E aí você acompanha aquela operação até o final. Alguns termos que a gente costuma usar no mercado de opções é strike. Strike é o preço pré-acordado para compra e venda do ativo. Lembra que eu falei lá no primeiro slide que Banco do Brasil estava a 40 e existia um contrato de negociação futuro nos 45? Os R$45 é o strike daquela opção lá que eu coloquei como exemplo. Então o strike da opção ele é muito importante porque é a partir dele e se aquela opção for para exercício é esse o valor que vai ser comprado ou vendido a mercado. Então o strike ele é um preço pré-acordado sobre a compra e venda daquele ativo. Lembra que opções são derivativos, a gente está negociando direitos aqui com opção, direito de compra e direito de venda. Direito de compra e direito de venda, a qual preço? É o strike que indica esse preço. E aí nós temos a face aqui também do prêmio. O que é o prêmio? É o valor da opção pago pelo titular e recebido pelo lançador. Imagina aqui uma comparação com uma empresa de seguro, certo? Você quando adquire um seguro, você paga um prêmio para a seguradora. E a seguradora, como ela te vendeu o seguro, ela ganhou esse prêmio. Então basicamente no mercado de ações é a mesma coisa. Aquele que vende, aquele que lança, ele tem a obrigação e aí ele recebe um prêmio. O prêmio ali pode variar de 0,5%, depende quão perto do strike a ação está sendo cotada no momento. Mas o prêmio pode variar ali, normalmente entre 0,5% a uns 3% ali é muito comum. Então imagina você ganhar 3% todos os meses fazendo vendas no mercado de opções. E diferente das ações, nós temos a face de vencimento no mundo das opções. Vencimento é a data aonde a opção ela vai deixar de existir. E aí ela pode deixar de existir valendo alguma coisa, indo para exercício ou virando pó. O que é ir para exercício? É o contrato firmado lá no começo realmente acontecer. Você comprar ou vender as ações porque chegou no strike da opção comprada ou vendida. E aí acontece uma negociação das ações por causa das opções. Ou
pode acontecer de ela virar pó, ou seja, chega no vencimento, toda opção tem um vencimento, chega no vencimento e ela não vale mais nada, então ela morre sem valor. Quais são os riscos de operar o mercado de opções? O vendedor da call sempre opere coberto pelas suas ações, ou seja, se você tem 100 ações na carteira, você vende no máximo 100 opções daquela ação. O vendedor da put, já que é o inverso, ele compra a ação, caso de exercício, ele esteja coberto por dinheiro, pelo dinheiro correspondente à quantidade das ações que ele quer comprar. Se você vendeu 100 opções put e você tem o dinheiro para comprar 100 ações daquela put que você vendeu. E aqui um grande risco, se você não tem nem ações e também não tem dinheiro, e você fizer uma venda, você está fazendo uma venda a descoberto. Isso aqui é um risco que te dá um prejuízo ilimitado. É por isso que o mundo das opções, por muito tempo, foi tido como um mundo muito arriscado, porque as pessoas não sabem operar. Elas operam totalmente a descoberto, ficam endividadas com a corretora e aí não conseguem mais arcar com prejuízo. Então, essa terceira linha aqui, venda descoberta, se você está começando no mercado de opções, não faça venda descoberta. É a minha dica, não faça venda descoberta. E no caso da compra, a compra é o menos risco de tudo, tanto comprando call quanto comprando put. É o menos arriscado de todos, porque o seu prejuízo está limitado ao dinheiro que você colocou para comprar as opções. Então, se você gastou R$100 para comprar call ou comprar put, R$100 é o máximo de dinheiro que você pode perder nessa operação. Para complementar os seus estudos, eu vou deixar esse vídeo aqui, onde a gente faz a venda coberta de call na prática. Dá uma olhada lá e deixa um comentário, beleza?